pessoal, aqui mais uma vez para fazer um vídeo aqui. Aqui é o Eduardo Oliveira. Eu estou começando a carreira de influência digital agora. E hoje eu estou um pouco coisa porque estou um pouco com possibilidade de fazer um vídeo mais amplo, porque na verdade eu gosto de fazer pelo computador e hoje eu estou com o celular. Mas o computador ele deu um probleminha que eu recebi uma visita inesperada e ela mexeu no meu computador, mas nada a ver. Vou ver aí com mais tempo para resolver essa questão, mas é para dar início, dar continuação a um vídeo que eu fiz algum tempos atrás aqui. E eu falei para vocês a respeito de vocês sempre quando for fazer alguma coisa consultar a Deus, né? E isso é o certo a se fazer. Sempre que você for fazer alguma coisa, você consultar a Deus, entendeu? Independente da situação que você esteja vivendo, passando, você tem que consultar a Deus. Não queira fazer nada por precipitação, com pressa, porque as coisas com pressa não costumam sair bem feitas. Então, o melhor mesmo é você ter um tempo adequado para você poder fazer isso. Eu já estou um pouco assim, afastado da quadra, porque o menino está brincando de bola ali, mas não vai impedir da gente fazer esse vídeo não. Como eu estava falando para vocês, vou iniciar esse vídeo com uma participação do nosso irmão em Cristo, lá, o Josué, discípulo de Moisés, né? Todos conhecem a história. E Josué estava sempre ali, né? Orientando aos demais, porque ele era orientado por Moisés. E Josué aprendeu bastante. Então, ele estava sempre aprendendo e repassando os conhecimentos, os conceitos quais ele tinha recebido, né, vindo da parte de Deus, através daquela mentoria ali dada por Moisés. Moisés foi o mentor de Josué. E hoje, muitas das vezes, a pessoa ela tem a condição, tem a possibilidade de ter uma mentoria por parte de alguém que, no caso, alguém que é uma pessoa que tem um conceito com Deus, né? Uma pessoa que tem uma vida com Deus, e às vezes a pessoa ela não procura aproveitar aquele espaço, aquele momento, aquela oportunidade. E hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente não deve perder as oportunidades. A verdade é essa, né? Porque as oportunidades elas passam, como eu tenho um amigo e ele sempre fala que a oportunidade perdida é como se um cavalo selado passasse pela sua frente e você não montasse nele, não é isso? Quer dizer, passou a oportunidade da pessoa poder cavalgar no cavalo, não é isso? Então, isso, muitas das vezes a gente perde oportunidade na vida por isso, por a gente não estar apto, né? Não estar pronto, preparado para abraçar aquela oportunidade. Eu pude, na minha infância, perceber que tinha muitos jovens que eles tinham sede de ser futebol, um jogador de futebol, porque eles assistiam muito futebol na época, era um auge aqui no Brasil, e muitos deles, alguns conseguiram ter esse sonho por a chegar até algum estágio, né? Alguma fase de profissional, mas outros não. Outros no meio do caminho naufragaram. Por quê? Porque eles não tinham um suporte, né? Porque tudo na vida você precisa ter um suporte. E quando não se tem esse suporte, a pessoa fracassa, né? Porque ela se acha só. Mas é como eu estou falando. Se você puder ajudar alguém, independente dessa situação que a pessoa esteja passando, desde quando você esteja fazendo o bem, né? Porque a Bíblia diz assim, que podendo fazer o bem e não fazendo, a pessoa peca. Então, se você pode fazer o bem, é bom você se desprender e procurar fazer. Quando a gente não faz isso, a gente fica com aquele sentimento de culpa, né?
de que tinha possibilidade de ajudar e não ajudou, não é isso? A verdade é essa. Então, acaba se perdendo a oportunidade de poder ter ajudado alguém. Eu gosto de sempre estar ajudando as pessoas na medida do possível, né? No que depender de mim, eu gosto de sempre estar ajudando essas pessoas. Pode ser as coisas mais simples aos olhos de muitos, mas é bom quando você tem um suporte, não é isso? Para poder ajudar alguém. Então, voltando à história, Josué estava ali aprendendo com Moisés, aprendeu, Moisés tendo Moisés como um mentor da vida dele, e nós podemos ver a história de Josué, que história bonita, né? Porque ele foi bem sucedido, e podemos ver lá na frente, quando foi para entrar na cidade, né, de Canaã, não é isso? Daquele povo todo que esteve ali, somente 2 podiam entrar, que foi o Josué e Caleb, não é isso? Foram os 2 que entraram, entendeu? Dessa geração a qual a história conta. Os únicos 2 que entraram foi eles. Os demais todos pereceram porque eles não acreditaram na promessa. Então aqui está um detalhe da Bíblia, né? Quando você persevera em permanecer firme na presença de Deus, você consegue obter a vitória e o resultado final que você quer conquistar. Mas quando você não faz isso, o resultado é diferente, não é isso? Porque olha que ajuda perfeita, essa ajuda, né? Da pessoa poder estar ali, a pessoa poder estar ali para ajudar a pessoa quando ela precisar de ajuda, entendeu? É muito bom ter esse suporte, como eu falei a vocês, muito bom mesmo. Por que eu falo isso? Porque eu já tive ajuda de muitas pessoas e hoje eu sou o homem que sou, graças a Deus, a muitas pessoas que passaram pela minha vida pôde me ajudar de uma forma direta ou indireta, mas me ajudaram, né? Porque a gente ganha experiência com o passar do tempo, não é isso? E até aqui, graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem me dado graça para eu poder avançar, né? Eu dou graças a Deus pelo Senhor ter me salvado e por Ele ter salvado também minha família. Está no processo, muitos ainda estão no processo de salvação, mas até aqui eu tenho visto que Deus ele tem cumprido as suas promessas, né? Então nós nunca devemos duvidar das promessas de Deus, duvidar de Deus, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu não duvido de Deus, mas nega com sua eficácia, né? Nega com os seus feitos, porque quando você confia, você acredita, você está ali sempre. Então, você vê que hoje uma pessoa, um jovem, seja ele já uma pessoa adulta, se eles querem alguma coisa, eles precisam batalhar para ter aquele resultado quais elas estão por ali buscando, né? Vamos começar por uma bem clara, um exemplo bem claro. O jovem pensa em ser um policial. O que é que ele vai fazer? Ele vai estudar para aquilo. O jovem pensa em ser um advogado. O que é que ele vai fazer? Ele vai estudar para aquilo. E assim sucessivamente. O jovem pensa em ser um médico. Ele vai estudar para aquilo. E assim sucessivamente. Aí nós, hoje aqui no Brasil, a situação que nós estamos vivenciando é totalmente avesso, né? Você vê que para ser hoje um representante do povo, se passa por um processo, se tem uma votação, o povo vota, isso é democracia, né? E aquela pessoa fica ali representando o povo, sendo representante do povo, né, das causas. Quer dizer, mas para você ser um presidente, no caso, você precisa ter como todas as profissões requer, passar por um crivo, né? Detalhando toda a documentação da pessoa, os antecedentes, né? E você pode perceber que
em muitos casos a justiça ela é falha e às vezes por uma falha da justiça uma nação toda sofre, um país todo sofre e por que não dizer até o mundo sofre a depender, porque é como se fosse, imagine você estando de frente para um rio e você pega uma pedra e joga naquele rio, quando ela bate ela faz algum movimento, não é isso? Então já o grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele dizia que tudo que eu me plantar, isso ele colherá. Aí hoje tem inúmeras pessoas arrependidas com o voto que deram, principalmente na questão de presidente. E hoje a gente vê que o nosso país ele está sofrendo, né? Está sangrando por ter errado, né? Um erro grosseiro. E ainda tem pessoas que ainda continuam com essa cegueira, que ela não quer admitir a verdade, que o governo anterior as coisas eram diferentes, eram bem melhores, mas com esse governo que está aí, só a misericórdia de Deus. Pois eu estou te falando isso, meu amigo, minha amiga, você que está aí me assistindo do outro lado, não é por questão de querer ser melhor que ninguém, não, é por questão de você ser uma pessoa justa. Só é você botar a ponta, como diz, os pontos no i, né? Você vai colocar tudo na pauta, tudo na ponta da caneta, fazendo o orçamento do que em relação do governo passado para esse governo presente, você vai ver uma diferença enorme. Então por aí você já tira. Você vai ver que os requisitos para a pessoa ser e ocupar a cadeira de presidente, se a gente for olhar minuciosamente dentro das leis, não caberia e não poderia, mas porque houve manobra, né? Manobra sim, e hoje em dia a gente está sofrendo o que está sofrendo, né? A questão que muitas pessoas pegavam, né? Falavam sem ter o conhecimento real da causa, quando teve aquela pandemia, né? Falando sobre aquela peste que se alastrou pelo mundo afora e muitas pessoas queriam condenar ao nosso presidente, o presidente atual que estava antes desse governo presidente, e hoje se comprova de que a vacina ela não era de fato eficaz, não tinha uma eficácia maior para se curar as pessoas. E o que foi que aconteceu? Várias e inúmeras pessoas morreram. Aí eu pergunto a você, todas essas pessoas que apoiaram a vacinação, sem ter a real comprovação de que essa vacinação fosse de fato ajudar as pessoas a sobreviverem. Se hoje muitos estão vivos, é devido à misericórdia e à graça de Deus, porque se fosse depender delas, muita gente teria morrido, muita gente, isso quer dizer mais gente teria morrido, né? Porque muita gente morreu. Aí eu pergunto a você, e aí agora, quem é que vai assumir a responsabilidade de todas essas pessoas que morreram? As famílias dessas pessoas, elas vão ser indenizadas? Vão ser indenizadas? Porque se a gente for olhar pela justiça, né? Se de fato se colocar tudo na ponta do lápis, vai ver e vai chegar da onde surgiu o erro, não é isso? Como eu falei a você. Então, se houve uma grande conspiração contra o governo passado, e hoje o que podemos comprovar e ver de fato é que realmente o presidente passado, do governo passado, tinha razão em tudo. Então, eu vejo assim que as pessoas de bem desse país, e até mesmo de fora desse país, devem sim se unir e colocar um ponto final nisso, né? As pessoas estão ali presas porque disseram que foi um golpe, mas se a gente for analisar bem, a gente vai ver onde foi feito esse golpe, né? Eu acredito que existem pessoas competentes, sim, no nosso país e fora do país também, que têm capacidade de analisar
e de fazer com que, de fato, as pessoas que colaboraram para que isso acontecesse, né, paguem o que deve ser pago pela justiça. Como a gente pode presenciar cada fato, se a gente for analisar, colocar na ponta da caneta, vai analisando, a gente vai chegar quem de fato é o culpado por todas essas tragédias que aconteceram e que estão acontecendo, né? Eu pergunto a você, é justo que aquelas pessoas que estão lá presas porque estavam querendo defender e estavam defendendo, né, lutando por uma causa justa, porque simplesmente queria, pouco se falam nisso, né? Por que aqueles pessoas estavam ali? Porque simplesmente o pessoal queria o quê? O pessoal queria uma revisão, vamos supor assim, do que aconteceu. O pessoal queria um extrato do voto. Por que se foi se pedir para que, se não se houvesse voto de maneira, o voto impresso é um voto que é mais seguro? E por que existiu pessoas, ministros, que foram até o Congresso pedir para que os líderes não deixassem que fosse aprovado? Por que não se apurar isso aí também? Não é? Por que não se apurar? Se apurar para de fato fazer a justiça, né? Porque lá na Venezuela foi constatado que houve de fato uma fraude. Por quê? Porque a forma da votação lá é diferente, né? E pôde se constatar, e hoje todo mundo sabe de que de fato houve uma fraude. Então existem os meios legais para se descobrir. E a questão da pandemia que teve, né? Passou por aquele processo e graças a Deus que Deus iluminou ao presidente, que pôde estar assim socorrendo, né, a população por inteira, aí principalmente aqueles que mais necessitavam. E você vê que o Brasil, graças a Deus, ela atravessou essa fase difícil e muitas pessoas não souberam ser gratas, né? Agradecidas pelo que o mesmo fez. Ele e a família têm sofrido barbaridades simplesmente por ir de encontro ou ir contra, né? Ir contra o sistema que está aí e que não quer que ninguém diferente assuma a liderança para poder de fato fazer um país mais justo, né? Um país mais justo, porque a própria Bíblia diz assim que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio governa, o povo geme. Eu pergunto a você, o povo tem se alegrado ou o povo está gemendo? Pois se você for analisar de fato, você vai ver que tem pessoas que estão passando necessidades, muito grande, muitos estão passando. E muitos estão passando necessidade grande, mas as pessoas que não estão passando necessidade, não estão passando aperto na vida, elas não estão nem aí, né? Afinal de contas, o povo está pagando, né? Não é isso? A maioria do povo está pagando com seus impostos. Nós estamos pagando, né? Viagens, tudo isso aí que vocês estão vendo, nós estamos pagando. Não é isso? Você pagar quando é uma coisa honesta, uma coisa justa, e você vê que aquilo ali se justifica, você fica até gratificante em poder estar colaborando
Mas quando você vê que a pessoa está fazendo isso simplesmente por fazer, por questão de querer se manter uma vida na qual a pessoa tem o povo para manter ela naquela vida, né? Uma vida de mordomia, uma vida uma vida fora dos padrões normais, podemos dizer assim, para estar ali como um representante. Nós podemos e temos capacidade de mudar isso através dos nossos votos, sim, porque está claro aí o que é que está acontecendo. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de poder mudar isso, né? As eleições estão vindo aí e a gente precisa acordar, pessoal, entendeu? Precisa acordar, precisa analisar de fato quem é quem, para a gente não estar nessa mesmice, né? Se a gente de fato quer um país livre, um país justo, vamos aprender a votar, né? Aí muitas pessoas eu sei que vai dizer, mas ninguém vê com B na testa, não. Mas você pelo proceder da pessoa, pela vida pregressa da pessoa, você vai perceber quem é a pessoa, não é isso? Então, nós tínhamos todos os fatos, tanto de um como de outro, dos ocorridos, dos acontecidos, né? E hoje você vê. E a maioria dessas pessoas que hoje em dia estão lutando aí contra a anistia pelo povo que foi preso, veja, os seus líderes, a maioria deles todos foram anistiados, mas hoje eles são contra, entendeu? Então fica a questão, é justo isso? É justo? E sim, e tem mais, como que é que a pessoa quer se descobrir um crime, se tem as provas do crime e não querem dar a prova do crime? Porque cadê as imagens, né? Porque tudo ali é circuito fechado, tem câmeras. Por mais simples hoje que se tenha um condomínio qualquer, tem um circuito fechado para ocorrendo alguma coisa ali, né? Algum acidente, algum incidente, ocorrendo alguma coisa fora do comum, vai se buscar aonde? Na filmagem das câmeras. Cadê a filmagem das câmeras do ocorrido que aconteceu, né? Cadê? Por que estão escondendo? E você vê que então só é a gente colocar o ponto no i, né? Colocando tudo na ponta da caneta, fazendo o orçamento, a gente vai ver que a diferença vai ver de onde é que está saindo, né? Porque se você coloca algum dinheiro em uma conta, você vai saber como foi que aquele dinheiro saiu, porque se existe meio de se fazer isso, pois é a mesma coisa, tem que se colocar aí para saber de fato o que foi que ocorreu. As pessoas que teve, no caso, acesso livre antes de chegar o pessoal e prender o pessoal lá, cadê o pessoal que saiu por uma porta secreta que tinha? Cadê aquela menina que estava como líder na frente incentivando o povo para o povo ir? Cadê? Está presa ela? Né? Ninguém fala sobre isso, não é isso? Então sabemos que de fato houve um golpe aí e de fato houve, né, por meio de engano. O povo foi enganado e o povo caiu em Arapuca. O povo que se fez presente caiu em Arapuca, boa parte. Vê que teve pessoas aí que estavam aí trabalhando e foram presas. Pessoas sofrendo horrores e nós, como cidadãos de bem do nosso país, temos que pagar ainda para que pessoas que não têm postura nenhuma para estar ali exercendo a função as quais estão lá e nós estamos pagando, né? Nós estamos pagando. Porque se vocês forem fazer uma análise, tanto o deputado como os senadores, todo o pessoal ali, somos nós, o povo, que paga. Então nós como nós estamos como patrões desse pessoal,
Então eles deveriam ter o respeito, no mínimo, para com o povo. E muitos não têm. Eu não estou falando que todos são assim, mas uma boa parte daqueles que não querem seguir o que é realmente de fato a justiça pede, né? Porque se o cidadão ele escolhe ser um representante do povo, ele tem que lutar em favor do povo, né? Do bem-estar do povo. E muitos, infelizmente, no início fala uma coisa e quando chega lá muda. Mas nós sabemos também que tem aqueles que são honestos, diz que estão aí mostrando para que veio, trabalhando, se empenhando. Como temos muitos aqui, nós vamos falar para não colocar assim, dizer que nós estamos fazendo exceção de um e de outros. Não, mas temos exemplos aí, né? O senador Cleitinho, aquele Marconi, tem vários outros, o próprio Nicolas, né? Aquela menina, a Júlia Zanata, né? Aquela, eu esqueci o nome dela, não sei o que, de Tony, quer dizer, são muitos representantes, né? Que estão aí lutando, o Girão, entendeu? E outros mais, porque agora me foge a memória, entendeu? O próprio Eduardo Bolsonaro que está lá fora, né? Então nós vamos analisando a vida dessas pessoas e se elas querem de fato o que serem vistas pelo povo, se elas querem status ou se elas de fato estão lutando para o bem-estar do povo, não é isso? Nós podemos ver nas mínimas coisas e a perseguição que é contra o pessoal que está lutando simplesmente para mostrar a verdade, né? Porque tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos aconteceu aqui de forma quase idêntica, né? E podemos ver que os fatos em relação às vacinas, né? Que já foram constatados lá fora com provas. Se você quiser, você vai pesquisar e você vai ver o que eu estou falando é verdade, entendeu? É verdade. Tudo aqui que eu estou falando é verídico, não tem nada de fake news, nada de falsidade. Hoje os órgãos de defesa estão aí e os meios de comunicação também, né? O porquê essa perseguição para querer tirar, querer censurar a forma das pessoas se expressarem através das mídias sociais. Por quê? Porque isso aqui também serve de prova, não é isso? Imagine se as câmeras tivesse já, as filmagens tivesse tudo aí, já se tinha esclarecido isso e não estaria passando por tudo que está acontecendo hoje, pessoas sofrendo barbaridades, simplesmente porque tem pessoas que elas pensam assim que aqui elas vão fazer isso porque elas têm uma condição financeira, condição social boa, ela vai fazer, vai morrer, pronto, vai para por aí, não. Mas existe um Deus que acima desses céus, os quais você pode contemplar, tá vendo aí o céu? Quer dizer, existe um Deus acima desses céus, o Criador, Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, aquele que sonda os corações, que conhece os pensamentos e que a Bíblia descreve ele como justo juiz. É a esse Deus, o qual todos nós seres humanos, que praticamos os atos aqui, nós vamos prestar contas a Deus, entendeu? Vamos prestar contas a Deus e cada qual vai pagar pelos seus feitos, quer sejam eles feitos bons ou não. Se você de fato quer ter uma boa reputação, você vai andar conforme o que diz a lei, mas se você não anda em conformidade do que diz a lei, você vai ter o quê? Porque a lei ela não foi feita para as pessoas de bem serem punidas, não. A lei ela foi feita para ser feita justiça, para dar a cada um conforme as suas ações, entendeu? Dar ao outro aquilo que de fato lhe é conveniente, entendeu? Porque se você tem sua família ela tem uma herança e alguém da sua família morre e deixa uma herança, essa herança é para você que é da família, não é isso? Isso é justiça. Mas nós vemos que as pessoas às vezes elas querem mudar
Até isso as pessoas querem mudar. Querem se apossar do que não é de direito. Temos que ter aquilo que nós construímos, que nós fizemos com os nossos esforços. Aí querem tirar tudo isso, querem simplesmente tirar a condição do ser humano produzir com suas mãos, com seus esforços, para ele ter o seu pão de cada dia, né? Manter sua família, ser um cidadão de bem, porque hoje em dia nós estamos vivendo a era da tecnologia, a verdade é essa, está aí a IA, inteligência artificial, trabalhando em favor do ser humano e tem dado muito emprego, muito serviço, muito trabalho para as pessoas, né? Quem se dispuser a fazer o trabalho vai estar ganhando um dinheiro, né? Sobrevivendo e vivendo uma vida melhor, porque com o passar do tempo que a gente vai conhecendo mais, a gente vai se qualificando mais, então com certeza vai ganhando mais. Então nós vemos aqui que a juventude hoje em dia ela está se perdendo a cada dia, né? Porque os jovens eles são muito impulsivos. Eu falo isso porque um dia já fui jovem, hoje já estou em certa idade, mas um dia já fui jovem também. Então já passei por algumas experiências e eu não quero que esses jovens de hoje ele venham passar por situações adversas que não precisa. Muitas das vezes ele só precisa de um conselho, de uma mentoria, de alguém para de fato o ajudar, né? Dizer que aquele caminho é errado, né? Porque eu posso tirar isso como exemplo. Eu vejo aqui que muitos jovens, eles estudam, vejo muitos deles passando para o colégio, isso é ótimo, né? E porque vai ajudar a ele ser um cidadão de bem, né? Ter uma formação, né? Cultural. E nós estamos aqui para poder ajudar, né? No sentido de aconselhar, né? Mostrar a educação, os pais dão, mas eu aprendi assim, o que você puder fazer pelo seu próximo de bem, você faz, porque aquilo ali vai retornar para você. Talvez você não concorde, mas com o passar do tempo você vai aprender que é isso. Então, se você está fazendo diferente disso, repense e comece a fazer diferente. Porque, como diz Jesus Cristo, o grande mentor, ele diz que é a lei da semeadura, o que o homem semear, isso ele colherá. E tem pessoas que às vezes ela não quer ouvir essa palavra, entendeu? Ela não quer aceitar isso, mas ou você aceite ou você não aceite, vai se cumprir, entendeu? Então é melhor você reconhecer. Quando a gente erra, a gente está na escola, né? A gente tá lá, a professora manda escrever alguma coisa, a gente escreve errado. O que é que a gente faz? Vai lá, pega a borracha, né? Apaga e faz o certo. É a mesma coisa. Você errou, você vai lá, reconhece seu erro, vai pagar pelo seu erro, vai depender do erro qual foi, e vai continuar a sua vida. E todo mundo vai ver que você errou e que você foi humilde bastante para reconhecer que errou. Mas o que nós vemos hoje em dia não é isso, né? Tem pessoas que elas querem, de fato, se apossar daquilo que elas não são, e elas querem fazer como se fosse já delas, mas não é assim. Tudo tem que ser feito dentro das leis. Vamos tirar por Deus, nosso Criador. Ele colocou, imagine o céu, ele colocou acima, porque lá em cima tem que estar, né? As árvores ele colocou no lugar onde deve estar. O mar, os peixes, então tudo tem sua ordem natural. E aí o homem chega e quer fazer tudo de acordo ao bel prazer dele, à vontade dele. Ele quer fazer tudo diferente do que Deus criou, não é isso? Não vou entrar em pormenores aqui, mas aqui eu já estou dando uma linha de raciocínio para cada um de vocês, que Deus concedeu a mentalidade, o dom de poder raciocinar, né? Porque se Deus construiu a família, é porque é algo muito bom. Então aproveite, valorize sua família, porque o foco principal é o bem-estar da família, entendeu? Imagine, todo cidadão de bem, ele procedeu de alguma família, não é isso? Todo cidadão de bem, ele procedeu de alguma família.
como a pessoa também que não escolheu o caminho errado também por ser de uma família. Mas foi ele que fez a escolha, porque a nossa vida é feita de escolhas. Na verdade, a nossa vida é feita de escolhas. Somos nós que escolhemos, né? Você vê que tem pessoas que ela escolhe o caminho inverso, né? Tem pessoas que escolhem o caminho do bem, tem outros não, que escolhem o caminho diferente do bem. Foi ela que fez a escolha, né? Ela procurou o caminho do mal e as consequências vão vir. Se é um trabalhador e você está em uma empresa, você faz hora extra, você é um bom trabalhador, um trabalhador prestativo, né? Está sempre ali contribuindo para o bem-estar da empresa, pode ter certeza que vai ter pessoas dentro da empresa que vai te ver, vai te enxergar e você vai algogar algo que você até pensa, mas que aquilo pode chegar de uma certa forma tão rápido para você que você fica até... Só um minutinho. Um minuto. Eu tô gravando um vídeo e tô sem ver aqui. Eu tô gravando um vídeo e tô sem ver aqui as horas. Não. Mas, pessoal, licença aqui. Tava falando com um sobrinho meu que ele tá me pedindo para ver as horas. Ele tá jogando bola ali na quadra. Mas é como eu falei, família é isso aí, né? Entendeu? Espero que vocês tenham gostado disso aí. Isso aqui é edificante, entendeu? E que vocês lembrem que existe um Deus acima desses céus aí que vocês podem contemplar. Botei a câmera assim já propositalmente. Vocês podem contemplar esse céu aí, existe um Deus aí acima que governa tudo, entendeu? Que está no controle de tudo. Então, fica aqui para vocês esse conselho. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço. E eu vou deixar aqui nos comentários um link do meu próximo, de um vídeo que eu fiz. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que eu falei aqui agora. E se vocês gostou realmente, né, do que foi dito aqui, eu peço que vocês deixem aí no comentário. Faça um comentário aí, entendeu? Faça um comentário. Esteja lá fazendo sua inscrição também no nosso canal. Viu? Dá um joinha aí. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigado aí pela atenção de todos. E vamos orar para que Deus nos dê um país melhor, né? Com pessoas melhores também.